São 6 horas, 8 minutos agora. A Bruna Barbosa, em São Paulo, tem informações sobre o governador Tarcísio de Freitas, que diz que não poderia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje em Brasília porque tinha compromissos. Sabemos que compromissos eram esses, Bruna? Boa noite. Despachos internos, Débora, que na tradução livre significam reuniões. Boa noite para você, para a Carol, para todos que nos acompanham por aqui. Reuniões internas no Palácio dos Bandeirantes, só que reuniões marcadas a partir de 1 da tarde. A agenda pública do governador mostrou que hoje ele teria reuniões entre 1 da tarde e 7 horas da noite. Só que a visita que ele faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro estava autorizada para a parte da manhã, entre 8 e 10 horas da manhã, mas não há informação se ele teve algum outro tipo de agenda em São Paulo ou em outro local na parte da manhã. Então, amanhã essa situação vai ser já diferente. O governador tem compromissos públicos aqui em São Paulo, na parte da manhã em Embu, e na parte da tarde volta para compromissos no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio de Freitas, que no início da semana havia informado que iria à visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou o ex-presidente de amigo e disse que prestaria solidariedade e falaria sobre essa questão da prisão domiciliar, algo que Tarcísio tem articulado, mas decidiu adiar a visita depois que o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista ao jornal O Globo, afirmando que o governador deveria aproveitar essa conversa para garantir o apoio explícito à pré-candidatura e também para que Bolsonaro comunicasse Tarcísio sobre essa decisão da reeleição aqui em São Paulo. Nos bastidores, eu conversei com algumas fontes no Palácio dos Bandeirantes e todos dizem que essa ausência de compromissos públicos no dia de hoje é uma sinalização clara à família Bolsonaro desse descontentamento de Tarcísio com essa situação. Segundo interlocutores, ele está bem desconfortável, sentiu uma pressão pública para declarar apoio, sendo que já declarou apoio em 3 ocasiões, mas não fez nenhuma publicação, especialmente em redes sociais, o que, segundo essas fontes, tem sido cobrado por interlocutores da família. Pessoas próximas do governador relatam que a visita teria inicialmente essa ideia de prestar solidariedade e também de tratar os próximos passos dessa possível transferência para uma domiciliar, e aí, com essa declaração do Flávio Bolsonaro de que a conversa seria para enquadrar Tarcísio publicamente, esse cancelamento foi feito e que o governador paulista não aguenta essas pressões por parte da família Bolsonaro. Então, por isso, o motivo do cancelamento. Tarcísio, que até agora, às 7 horas da noite, tem essas reuniões internas, Débora. E, de certa forma, também, né, Bruna, mostrando que ele tem autonomia, né? Apesar do agradecimento, apesar de ser agradecido a Jair Bolsonaro, ele mostra também que tem autonomia política, ou tenta mostrar que tem autonomia política. E alguns interlocutores do governador batem nessa tecla. Tarcísio não precisa baixar a cabeça para a família Bolsonaro e pode se posicionar. Então, tem uma parte do Palácio dos Bandeirantes que está junto com o Tarcísio nessa. Acreditam que o governador se posicionou não indo para Brasília. Mas também tem uma outra parte que acha que Tarcísio não optou pela melhor decisão nesse exato momento. Mas fato é que esse é um caminho de que Tarcísio pode andar sozinho, sem a família Bolsonaro, numa eleição. Seja num cenário de reeleição mesmo aqui ao governo, que ele tem insistido publicamente, ou até mesmo numa candidatura ao Planalto, que, segundo fontes, continua de pé, Débora. Segundo essas pessoas que eu tenho ouvido, ainda há esses 2 cenários de campanha sendo definidos. Plano A, Planalto. Plano B, reeleição em São Paulo. Muito bem, a gente vai saber disso aí nos próximos 2 meses, 3 meses, a coisa tem de se desenrolar, né? Porque tem um prazo a ser respeitado, um prazo imposto pelo TSE, que precisa ser respeitado, tem a desincompatibilização. Então, nos próximos 3 meses, isso tudo se desenrola. 4 de abril é o prazo, mas, segundo algumas fontes, deve ser um pouco antes, tá? Depois do Carnaval, início de março, já há expectativa até para os cenários começarem a serem testados. Eles precisam entender algumas pesquisas também, resultados. Isso tudo faz parte da conta, né? Desse período pré-eleitoral. Então, a expectativa é que no começo de março esse martelo já seja batido por Tarcísio, o que afeta também o PT, que tem esperado essa decisão do governador para lançar qual vai ser o nome da esquerda aqui
no governo paulista. Menos tempo, então, um pouco mais de um mês. Obrigada, Bruna Barbosa, em São Paulo.